sociedade. Existem doenças, gente, que elas são um drama em si mesmas, né? Entre elas está o Alzheimer, que é aquela doença do esquecimento, né? E eu imagino que seja, eu convivi com um caso especificamente de uma amiga que teve a mãe com Alzheimer. E eu fiquei acompanhando à distância a dor, né, daquela amiga que viu a mãe se distanciando em alguma medida, né? A mãe foi deixando de lembrar de algumas coisas. E é interessante porque a gente pensa muito nos adultos. Mas como é que uma criança consegue se relacionar bem com o fato de uma avó ou de um avô, de repente, esquecer o nome dela? Ou esquecer o que eles costumavam fazer para brincar, ou o bolo preferido, né? Ou a série, o desenho preferido. A dor deve ser enorme e a gente pensa muito pouco nisso. Mas teve uma pessoa, a Cláudia Neguich, que viu uma situação parecida e começou a falar: poxa, a gente precisa dar mais atenção a essas pessoas, a essa situação. E ela fez esse livro aqui, ó. Vovó, eu não sei se é Cici ou se é Cici, esqueceu de mim. Ela que está com a gente, Cláudia Neguich. Vamos falar sobre esse livro e sobre essa situação. É Cici ou é Cici ou é Cici? Cici? Cici, Cici. ela sempre fala. Bom Eu sou a dia. vovó Cici. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui na casa de vocês. O prazer é nosso te receber. E a vovó Cici, ela é de carne e osso, né? Como é que é essa história? Conta pra gente. Vou contar aqui um pouquinho para vocês. Essa história, ela surgiu, né, ela foi inspirada na relação da minha filha com a dona Silvia, que é a vovó Cici. E em meio lá a relação delas duas, teve um dia que a minha filha, ela me abordou com a seguinte pergunta: mãe, eu tenho um problema para resolver. Aí eu fiz: vamos resolver. A vovó Cici não está se lembrando de mim, mãe. Ela está me perguntando várias vezes como é o meu nome. E sempre quando eu encontro com ela, ela não se lembra de mim. E aí eu me vi um pouco acuada, né? Enquanto mãe, querendo tentar dar uma solução para aquela situação, né? Para minha filha. E a partir daquele dia, Sil, eu comecei a observar com um pouco mais, com uma lente um pouco maior para a relação delas duas, né? E comecei a perceber como é que elas se relacionavam, como é que o esquecimento estava trazendo aquela angústia para minha filha. E dentro desse contexto todo, eu olhei, observei e pensei: eu acho que isso dá uma história e essa história pode ajudar muitas famílias. Agora, Cláudia, você já é escritora? Você tem outros livros? Eu tenho um livro, né, que eu lancei em janeiro, mas esse livro ele não é escrito, ele é um livro ilustrado, porque eu sou arquiteta, eu gosto muito de desenhar, então, prioritariamente, eu sou ilustradora. E aí eu queria muito entrar no meio infantil, que eu tenho 3 filhos. E aí procurei escritores para me dar uma história para eu ilustrar. Só que eu não encontrei. Aí eu resolvi fazer eu mesma a minha história. E hoje eu estou dizendo a você que eu tenho um mês que eu sou escritora também. Que bacana. Quantos anos tem sua filha? Ou quantos anos tinha sua filha quando ela chegou com esse problema para você? 7 anos. Ela chegou com esse problema para mim, foi no E início ela desse estava ano. entristecida com o fato de ser, abre aspas, esquecida diariamente por uma amiga? A sensação que eu tinha é que ela estava vivendo uma angústia e que talvez o problema estivesse com ela. Do esquecimento de um amigo, né? Um amigo querido, que ela acabou de conhecer e que brincava com ela de bicicleta, desenhava, dava atenção. Porque a dona Silvia, ela é envolvente, é uma senhora muito envolvente. E no outro dia, o envolvimento ia embora e ela tinha que iniciar novamente aquela relação e ela não estava compreendendo o que estava acontecendo. E talvez ela estivesse achando que o problema estivesse com ela, né? E como é que você lidou com isso, Cláudia? No primeiro momento, eu tomei assim um susto, né? A gente, quanto mãe, a gente quer resolver os problemas do filho, né? A gente quer tirar todo tipo de sofrimento e eliminar todo tipo de angústia. Mas só que eu senti que naquele momento eu precisava não só eliminar as angústias, mas eu precisava transformar o olhar dela com relação àquela situação que ela estava passando. Porque não era, eu imaginei que talvez não fosse suficiente eu chegar para ela e falar: a vovó tem uma doença e acabou.
precisava mostrar para ela que, apesar da vovó ter uma doença e não se lembrar dela, tudo que elas vivem todos os dias vale a pena e vai ficar guardado, se não for na memória, no coração. E é isso que o livro traz. E o livro conta a história toda, essa história, Sim, exatamente. Gente, o livro é exatamente. lindo. Olha as ilustrações, eu não sei. Porque eu fico aqui na frente do pronto, agora vai ficar melhor. Olha que lindo, que coisa mais. São Aí, suas? são minhas. E aí teve um dia realmente, a vovó de 88 anos pegou a bicicleta e andou de bicicleta lá no prédio, né? E elas desenham juntas e teve o presente, e tudo que está aí realmente aconteceu, né? E o mais interessante de tudo é que a dona Silvia, depois conversando com a família, ela não foi diagnosticada de Alzheimer, mas ela tem uma doença que acomete também a memória da mesma forma, como Alzheimer. E o que eu percebo é que hoje Pérola, ela é mais familiar à dona Silvia. Quando elas se encontram, tem vezes que ela já recebe, não mais com a pergunta, quem é você? Mas já recebe como sendo alguém familiar, pela convivência e talvez pela forma como a criança enxergou de forma diferente, como ela passou a enxergar de forma diferente. Eu senti que minha filha agora compreende, ela não se sente mais, talvez, triste pelo fato da vovó perguntar quem ela é, entendeu? E isso está trazendo talvez uma visão diferente de mundo para ela e talvez um aconchego de amor e carinho da vovó que está fazendo com que ela seja familiar, digamos assim, né? E, Cláudia, você já levou esse livro para o mundo? Porque eu imagino que isso vai ter um impacto bem positivo em muitas famílias que estão vivenciando isso nesse momento. Pois é, eu estou com esse projeto. O livro foi lançado tem 15 dias, né? Eu vou estar na FLI agora, de Praia do Forte, que vai acontecer entre os dias 4 e 7 de maio. Estou aqui aberta para agendas em todas as escolas, já tenho algumas fechadas. Eu acho que as escolas é um bom lugar para a gente falar disso também, É né? necessário, né? Eu volto a dizer, a gente está, ainda bem, vivendo muito mais. E a gente sabe também que viver mais pode trazer, né, algumas. Quer dizer, junto com esse tempo maior de vida, podem vir, sim, algumas doenças, a exemplo de Alzheimer, demência e outras tantas aí que afetam a memória e que têm um impacto, né? Eu acho que na Idade Média você não tinha isso quase, porque você vivia até 45 anos. Então, era muito mais difícil você ter uma incidência grande. Mas quanto mais tempo a gente vive, a possibilidade maior das nossas crianças terem que lidar na nossa família, com o vizinho, com um amigo que enfrente essa dificuldade, ela é enorme. Que bom aprender a lidar com o diferente, né? Exato. E o livro, ele aborda não só Alzheimer, né? Ele aborda essa relação entre as gerações, que é importantíssimo para os dois lados, que aqui é uma diferença de 8 décadas, 80 anos. A vovó tem 88, minha filha acabou de fazer aniversário hoje. Parabéns, filha. Como é que ela chama? Pérola. Ai, que lindo! Parabéns, viu, Pérola? Ela faz 8 anos hoje, então são 80 anos de diferença. E isso não impede delas brincarem, delas terem troca, crescimento, afeto e amor. E vem cá, a dona Silvia já viu esse livro? Olha, é algo aqui assim que para mim foi uma surpresa. Quando ela pega o livro, ela tem uma felicidade tão grande quando ela vê o nome e ela olha aqui o É. desenho e aí ela lê o livro todo até o final. Aí dá assim uns 3 minutos. Ela olha de novo, pergunta o que é e tem a mesma felicidade. Ela tem a felicidade de ver isso aqui repetidas vezes. Eu já presenciei, vou dizer para você, umas 20 vezes isso. Porque toda vez que ela pega nisso aqui é como se fosse novo para ela. E aí eu percebi que pode ter sim, né, sofrimento, né, no Alzheimer, mas pode ter uma esperança no fim do túnel de você viver coisas, momentos felizes repetidamente. Muito bacana, Cláudia. Quem quiser comprar o livro, encontra onde? Como é que a gente faz para ter acesso? Hoje ele está disponível em pré-lançamento, que eu vou fazer ainda o lançamento online no meu Instagram. Ele já está à venda no meu Instagram, tem um link lá direto, do Brasil todo, ou quem quiser pegar diretamente comigo em Salvador consegue também. E ele está disponível no Kindle. Ele já está lá, Bacana. para quem quiser baixar, não precisa, é na mesma hora, você tem acesso.
e já consegue Mas deixa eu falar, você tem que desfrutar. levar isso para uma grande editora, porque isso tem que chegar no mundo todo. Pois é. O que é que aconteceu aqui? Eu queria me desafiar, né? Eu passei por um processo onde eu pedi demissão da empresa. Eu era gerente de uma empresa multinacional e pedi demissão e escolhi viver alguns sonhos que eu abortei aí no meio do caminho, e um deles era estar levando a minha arte, né, para o mundo. E aí surgiu isso aqui. E eu queria me desafiar a fazer sozinha, que é diferente do primeiro livro que eu fiz com a editora. Porque eu queria fazer do meu jeito, eu queria fazer com as minhas ilustrações, e fiz tudo sozinha. Mas eu penso, sim, que para eu dar escala, né, e para conquistar o meu objetivo, que é levar essa mensagem para o maior número de famílias, eu talvez precise de parceiros um pouco maiores. Eu acho que É isso pode vir a importante acontecer. para chegar em mais gente mesmo, né. E agora que ele está pronto, também fica mais fácil, Sim, né. com Você certeza. tem uma menor intromissão, digamos assim, da editora. Fica mais fácil de trabalhar com essa qualidade que ele está. Mas muito bacana, parabéns, eu adorei o livro, assim, achei uma ideia fantástica e uma forma da gente, levar esse conhecimento, né, e tranquilizar as crianças também. Quero agradecer, gente, Cláudia Neguich, autora do livro Vovó Cici Esqueceu de Mim, um livro que fala da relação aí, né, entre crianças e pessoas mais velhas, e fala também da relação de crianças com pessoas que estão com alguma doença que afeta diretamente a memória. Cláudia, obrigada, muito sucesso Eu que para você, agradeço viu? essa casa que me recebeu com tanto carinho. E quando vier os outros, volto aqui de novo. Venha. Agora 11h41.